Bem, o que a gente vai fazer aqui é ver uma forma simples de usar Lego para aprender um pouco de frações e uma operação com frações que são a soma de frações que muita gente tem dificuldade em fazer, em entender como é que funciona a soma de frações. Mas enfim, a princípio eu vou começar com essa peça aqui de Lego. E é uma peça de Lego com 12 pontinhos, se a gente contar aqui. E essa é a peça que eu vou considerar como sendo a minha unidade. Então, essa é a minha unidade, ou seja, essa peça vale 1. E qualquer pedaço dela vai ser uma fração, ok? Então, por exemplo, essa peça verde aqui, para eu ver quanto vale essa peça verde, esse pedaço, eu vejo que, por exemplo, duas peças dessa verde é o mesmo tamanho dessa peça branca. Então, portanto, uma pecinha dessa verde é a metade da branca. E aí eu vou dizer que como a branca vale 2, uma peça dessa verde vale 1 de 2, ok? Ou 1 meio, enfim, metade. Agora eu vou considerar essa outra pecinha aqui vermelha, ok? Para eu ver quanto vai valer, quanto vale esse pedaço aqui, essa peça de Lego com 4 pontinhos, eu vou colocar aqui na minha peça grande. Essa é a vantagem do Lego. Eu tenho como encaixar as coisas. E aí eu vejo que 3 dessas pecinhas vermelhas é a mesma coisa que a minha unidade aqui, 1. Então, portanto, uma dessas pecinhas vermelhas vale a mesma coisa que 1 de 3, ou 1/3, ok? Então, do mesmo jeito, eu vou usar agora essa outra pecinha aqui cinza, com 3 pontinhos. E aí para eu ver quanto vale, eu vou encaixar aqui. Então, eu vejo que preciso de 4 dessas peças cinzas para dar a pecinha branca. Então, portanto, uma dessa peça cinza é 1 de 4. Então, portanto, isso aqui vale 1/4, ok? Então, do mesmo jeito, agora eu vou seguir essa ideia. Eu vou pegar agora essa pecinha aqui com 2 pontinhos. E aí para eu ver quanto vale esse pedaço que tem 2 pontinhos, eu vou encaixar aqui para ver quantos pedaços de 2 pontinhos eu preciso para formar essa peça branca que vale 1, ok? Então eu vi aqui, preciso de 6 pedaços desses de 2 pontinhos. E aí, portanto, um pedaço desse de 2 pontinhos vale 1 de 6, ou 1/6, ok? E aí, da mesma forma, finalmente, eu vou considerar a peça com 1 pontinho apenas. Como eu sei que essa peça branca aqui tem 12 pontinhos, essa peça aqui com 1 pontinho vale 1 de 12, ou 1/12avos, ok? Então, uma coisa que é importante perceber aqui, quando a gente considerou essa unidade como sendo 1, essa unidade aqui com 12 pontinhos, perceba que as peças que a gente escreveu aqui, todas elas eu não posso escrever qualquer fração, por exemplo, com uma peça de Lego, dependendo da peça de unidade que eu usar. Aqui essa peça com 12 pontinhos, eu só estou considerando frações, ok? De números que são divisores do número 12. Se você perceber, por exemplo, eu não tenho como ter uma peça de Lego que vale 1/7 dessa peça aqui, ou 1/5, por exemplo, simplesmente porque 7 e 5 não dividem esse número aqui, 12. Então, a peça com 6 pontinhos, 6 divide 12, é metade. A peça com 4 pontinhos, 4 divide 12, é 1/3. Peça com 3 pontinhos, 2 pontinhos, etc., divide 12 também, e é 1/6. E perceba outra coisa interessante, que o denominador que eu tenho aqui é justamente o número que, se multiplicar pela quantidade de pontinhos que eu tenho aqui, vai dar esse número aqui de pontinhos aqui, que é 12, ok? O que não é algo que a gente já esperava quando a gente encaixou aqui e viu que dava 4, era justamente que 4 vezes essa peça era igual à peça branca. Então, por exemplo, então, portanto, essa peça aqui é 1 de 4, 1/4, ok? Mas isso é algo que a gente vai perceber depois, ok? Então, primeira coisa que a gente vê, lembre esses números que a gente usou aqui dessas frações, usando o Lego, é o seguinte: por exemplo, se eu considerar essa peça verde aqui,
a gente viu que essa peça com 6 pontinhos ela vale 1/2, ok? Mas outra forma de eu ver essa pecinha com 6 pontinhos, eu posso considerar também 3 peças de 2 pontinhos. E essa peça de 2 pontinhos aqui amarela, a gente viu que isso aqui vale 1/6. Então, portanto, isso aqui é a mesma coisa que essa peça verde com 6 pontinhos, é a mesma coisa que 3 peças de 2 pontinhos, ou seja, que aqui são 3/6, que é a mesma coisa que se eu considerar essa peça aqui de 1 pontinho, eu separar em 6 dela, né? 6 pontinhos, basicamente é como se eu estivesse contando de formas diferentes os 6 pontinhos aqui. Então, eu tenho aqui a peça com 6 pontinhos juntos, aqui 3 peças de 2 pontinhos e 6 peças de 1 ponto. E aqui, no caso, lembra que uma peça dessa vale 1/12, então eu tenho 6 delas aqui, então 6 sobre 12, ok? Isso aqui é o que a gente chama de frações equivalentes. E algo relevante a se notar é o seguinte, perceba que o denominador aqui sempre é um múltiplo do que eu tenho desse número aqui. Então, por exemplo, eu tenho 2 e depois eu tenho 6, que é 3 vezes 2, que é justamente a quantidade de pecinhas que eu tenho aqui, né? Aqui 12, que é 2 vezes 6, se você perceber que é justamente 2 vezes, essa pecinha aqui vale 2 vezes essa. Então, eu estou dividindo, é como se aqui eu estou dividindo essa peça grande em 3, e agora eu estou dividindo cada uma dessas em 2 de 1 pontinho. E essa relação você percebe aqui nessas frações equivalentes. Essa fração aqui do meio é 3 vezes, é como se eu multiplicasse aqui o numerador e o denominador por 3, e aqui eu estou multiplicando em seguida por 2, ok? Ou, se você quiser ver também, essa daqui é 6 vezes 1 dividido por 6 vezes 2, ok? Enfim, isso é algo relevante. No caso das peças aqui, para eu ter essas frações equivalentes, sempre eu tenho, e é sempre o caso de frações equivalentes, o denominador de uma das frações é sempre múltiplo do denominador da outra, ou vice-versa. Você também pode dizer que esse denominador aqui divide esse número 6, ok? Ou 6 divide 12, etc. O 2 divide 12, é a mesma coisa que dizer que o 12 é divisível por 2, ou o 12 divisível por 6, etc. Ok? Então, uma coisa que eu vou fazer agora breve com isso aqui é o porquê que a gente, quando soma frações, a gente precisa sempre de ter denominadores comuns, e que esses denominadores sempre são múltiplos dos denominadores que a gente considera na soma que a gente está querendo fazer. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou querer somar essa peça aqui, que vale 1/2, ok? Então, eu quero fazer 1/2 mais essa peça aqui, que a gente viu que vale 1/3, ok? Então, lembrando, a pecinha aqui, a vermelha, talvez não venha para ver por causa da luz, mas enfim, essa pecinha aqui vale 1/3, e essa aqui vale 1/2, ok? Então, vamos lá, vamos fazer essas contas aqui. Então, a princípio, eu não tenho como juntar essas duas peças e fica difícil ver, como se fosse um problema parecido. Eu quero saber quanto vale $1 mais R$1. Ou eu quero saber quanto vale meio litro mais 300 ml. Sempre para você fazer essa conta, você vai precisar converter tudo na mesma unidade. Então, você vai ter que usar o mesmo padrão para ambas as coisas que você está querendo somar. Então, no caso de $1 mais R$1, ou você vai converter $1 em real, ou você vai converter R$1 em dólar. Para você fazer meio litro mais 300 ml, ou você vai fazer meio litro mais 0,3 litros, ou você vai fazer 500 ml mais 300 ml, ok? Então, aqui no caso, uma peça que eu posso usar, que é comum para eu partir essas duas peças, é a vermelha. Não dá para eu partir aqui, porque se eu ver, eu não tenho como. Essa vermelha não é, a verde, no caso, não é um múltiplo da vermelha, que é o fato de que 6 aqui, os pontinhos, não é um múltiplo de 4 pontinhos. Mas eu posso usar essa amarela aqui, por exemplo. Então, se eu usar essa peça amarela, eu posso dividir essa peça de 6 pontinhos em 3 peças de 2 pontinhos e a vermelha em 2 peças de 2 pontinhos, ok? Ou seja, eu posso fazer isso aqui como sendo,
Lembra que essa peça amarela aqui, 2 pontinhos, vale 1/6. Então aqui eu tenho 3/6, ok? E aqui eu tenho 2 peças amarelas, que são 2/6, ok? E aí, no fim das contas, eu tenho a resposta aqui, é 5/6. A questão de que... Então, tem algumas coisas importantes a perceber aqui. Lembra quando a gente viu antes, aqui há pouco tempo, que quando a gente partia uma peça, sempre o que a gente estava fazendo, essencialmente, em termos de frações, era escrever frações equivalentes. E sempre o denominador é um múltiplo desse denominador original que eu tenho aqui. Então, aqui no caso, o denominador é 6, que é um múltiplo de 2. 2 vezes 3 dá 6. E aqui, pela mesma razão, aqui também é 6, que é um múltiplo de 3. 2 vezes 3, no caso, dá 6 também. E a outra coisa que eu tenho é que, lembra que eu disse para somar essas duas peças, eu precisava de uma peça comum. Então, eu preciso de reescrever as frações, essas peças aqui no caso, de forma que elas sejam peças comuns. Então, é essencialmente dizer que o denominador é comum, e esse denominador comum é sempre um múltiplo desses dois denominadores. Então, por isso que você aprendeu na escola, qualquer múltiplo serviria. Por exemplo, se eu fizesse, nesse caso aqui, eu usei essa peça com 2 pontos, mas você poderia usar também, se você quisesse, a peça com 1 ponto, por exemplo. Então, a gente queria fazer 1/2 mais 1/3, que é essas duas pecinhas aqui. Então, eu poderia separar aqui essa peça aqui, verde, em 6 pontinhos, ok? E essa outra peça vermelha em também outros, no caso, 4 pontinhos aqui, que é a quantidade de pontinhos que tem essa peça vermelha. E aqui eu escreveria, no caso, cada uma dessa peça azul, um pontinho vale 1/12 Aqui eu tenho 6 sobre 12, mais, no caso aqui, 4/12. Então, mesma razão que você tinha. Eu parti uma peça... Numa peça, o denominador aqui é sempre um múltiplo desse. Basicamente, eu estou reescrevendo essa fração como uma fração equivalente, ou seja, 6/12 é a mesma coisa que 1/2, mas de forma que o denominador seja comum, que é o fato de eu usar a mesma peça. Então, essencialmente, como é que eu vou juntar essas duas? Eu tenho que fazer as coisas com a mesma peça, então o mesmo denominador, e, além disso, ele é um múltiplo desses denominadores que eu tenho aqui. Então, em geral, por isso que você aprende... Não desse jeito aqui, no caso a resposta aqui eu posso escrever, não tem nenhum problema em escrever, dizer que esse número é 10/12, mas em geral a gente não escreve 10/12, né? Isso aqui é uma fração equivalente a 5/6, que foi a resposta que a gente achou antes, ok? Mas, enfim, não tem nenhum erro nisso daqui. Qualquer múltiplo a princípio que seja comum a esses dois denominadores serviria. Em geral, o que a gente faz é usar o menor múltiplo comum, só para ficar algo mais simplificado desde o começo. Então, no caso, o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é o número 6, ok? Então, outra conta que você pode fazer é, supondo, só mais um exemplo desse, que você faz, no caso, eu vou somar essa peça vermelha, mais essa peça, no caso, eu vou somar essa peça verde, mais essa peça... amarela. Então aqui no caso a gente viu que essa peça vale 1/2, essa aqui vale 1/6, ok? Nesse caso tem uma particularidade, porque essa peça verde eu posso dividir nessas pecinhas amarelas, ok? Em 3 pecinhas dessas amarelas, e a amarela simplesmente eu posso deixar como essa peça amarela aqui. Mas veja que é a mesma coisa que usar o mesmo denominador e reescrever essa fração como uma fração equivalente. Sempre o denominador que você vai ter aqui vai ser um múltiplo desse denominador anterior aqui. Fração equivalente é simplesmente você ter um número multiplicando, o mesmo número multiplicando o numerador e o denominador. No caso aqui, esse número é 3. Então eu tenho aqui 3/6, são 3 peças de 1/6 mais 1/6, ok? E isso aqui vale, no caso, 4/6. E a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que... Enfim, isso aqui é uma fração equivalente, que é, se você perceber, o 4 é 2 vezes 2, o 6 é 2 vezes 3, então isso aqui é a mesma coisa que 2/3, ok? Que essencialmente, vamos tentar ver uma outra ideia, era essa peça aqui. Se a gente ver essa peça aqui,
Tem algumas formas que eu posso ver que é 2/3. Uma forma eu dividi desse jeito aqui, mas talvez um jeito mais fácil de eu ver que essa peça é 2/3 é ver que ela vale justamente 2 desses quadrados aqui verdes, ok? Outro jeito é simplesmente eu ver, talvez aqui não está muito bem separado, mas tanto faz a ordem aqui da soma. Se eu colocar para cá, isso aqui eu vejo também que isso aqui seria 2/3, porque é a mesma coisa que 2 quadradinhos vermelhos aqui, ok? Então essa peça aqui com 8 pontinhos aqui no caso vale 2/3, por exemplo, ok? Mas enfim, essa era a ideia para mostrar essencialmente essas questões simples, que está relacionado com a soma de frações, entender um pouco uma fração. O que é uma fração? A fração é simplesmente uma parte ou um pedaço de alguma coisa. Então você pode ver, por exemplo, 30 centímetros como uma fração de 1 metro, ok? No caso, enfim, 3/10, no caso de 1 metro, né? 30 centímetros. Da mesma forma, a gente usou aqui as peças de Legos para identificar como frações e por que eu tenho que ter denominadores comuns e eu tenho que... Esses denominadores sempre são múltiplos, ou seja, eu tenho que ter denominadores que são, portanto, o fato de ser comum e ser múltiplo é ser um múltiplo comum. Tá aí, que é essencialmente isso de eu usar a mesma peça de Lego, transformar essas peças de Lego, partir elas em peças que são equivalentes, que são a mesma, para eu poder juntar e fazer essa soma, ok? E era isso aí. Obrigado.